E aí, minha comunidade, como vocês estão? Mais um vlogzinho começando aqui. E o vlogzinho de hoje é pra gente falar sobre organização. Vocês lembram que eu fiz um vídeo, acho que em fevereiro, não me recordo, falando pra vocês sobre a minha organização que eu tava fazendo, algumas coisas que eu inventei e tal. E aí eu fiz no Notion, etc. Então, eu falei pra vocês que eu ia trazer a atualização pra vocês sobre as outras coisas que eu fiz, né? Que funcionou, que não funcionou. No começo do próximo trimestre, que no caso é em abril. Mas, meus amores, aconteceram muitas coisas desse início de ano. Esse início de ano, pra sua criadora local, foi assim, extremamente complicado, né? Eu passei por algumas situações, alguns perrengues. E aí acabou que. Nossa, do nada um som aqui. Inclusive, deixa eu contar pra vocês. Eu tava gravando episódio do podcast. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, gravando o podcast. Tá vendo que eu tô em live agora? E assim que eu terminei de gravar o episódio, começou esse inferno aí, dessa música. Detalhe que eu fiz. E o episódio ficou pequeno, não sei o que, eu deveria falar um pouquinho mais. Foi o tempo certo, senão eu ia pegar essa porcaria aí tocando. Tipo assim, não é que eu não gosto de pagode, gente, eu gosto, só que não na hora que eu tô trabalhando, né? Tipo, são 4 da tarde de uma segunda-feira. Não, né? Não. Mas enfim. Aí, 4 da tarde na segunda-feira, eu estou nesse momento lendo Coisas Incríveis Acontecem, de Lia Rocha, que é um romance sáfico, muito fofinho. Ele começa real, assim, num hater to lovers. É um haters, assim, que eu fico, meu Deus! Achei que eu ia odiar a personagem pra sempre, mas ela tá amolecendo meu coração, então beleza. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas em relação à minha organização, né? Como é que tá sendo a organização, como é que vai ser a organização pro próximo trimestre. Porque eu preciso muito organizar tudo pro próximo trimestre, gente, porque assim, as coisas não fluíram muito do jeito que eu gostaria. Claramente algumas coisas deram muita base, me ajudaram muito do que eu fiz, mas nem tudo funcionou como eu gostaria que funcionasse, principalmente porque a vida, gente, ela reserva pra gente algumas coisas que a gente não tá esperando. Então eu tive algumas coisas que fizeram com que tudo mudasse, além de que eu tive ideias de algumas coisas que não foram pra frente, outras funcionaram muito bem, mas é isso, sabe? Então, assim, vou mostrar pra vocês como é que está nesse momento a organização das coisas e como ficará daqui pro próximo trimestre, tá certo? Tem que rever algumas coisas, olhar algumas coisas, e hoje ainda quero editar esse episódio do podcast. Vai dever fazer tudo? Sei lá, mas eu vou tentar. Vamos lá. Deixa eu começar mostrando. Vamos lá, deixa eu começar mostrando pra vocês que eu fiz. Eu tinha feito esse planejamento em 2026. E aí, vocês lembram que eu tinha botado bem aqui em cima Bienal do Livro, tal? Eu botei como um lembrete. E aí, quando começou a Bienal, eu fiz uma separação de dias do que teve na Bienal, que dias que eu ia pra Bienal, né? E o que eu ia criar e tal. Então, assim, deu certo isso aqui, minha organização dos dias funcionou. Então, como já aconteceu isso, eu vou apagar isso aqui. Pode ser, eu não vou usar isso mais. Então, apaguei. Que lembrete constante de coisas, tal. Aí, esse calendário aqui, ó, eu tava usando pra fazer algumas coisas assim que eu tenho que mais urgência de lembrar. Então, por exemplo, Bienal. Entendeu? Dentro dele, coisas específicas, né? Aí aqui embaixo eu tenho os lembretes e mensagens de dar pontos para as pessoas que me apoiam no Apoia-se. Falta da de abril, que eu sempre dou no final do mês. E aqui tinha aquela parte que é dos apoios. Tá meio desfocado, né, gente? Ou a impressão minha? Eu acho que tá meio desfocado, mas dá pra ver. A gente tem aqui Apoia-se, Ticket Literária, Videocast e vídeos. Inclusive, eu tenho coisa pra conversar com vocês em relação a coisinhas aqui.
Aí, por exemplo, aqui, gente, isso aqui me ajudou muito, tá? No entanto, eu não usei tudo exatamente. Por quê? Lista de vídeos, por exemplo. Eu listei os vídeos que eu quero fazer, né? E aqui embaixo, ideias extras, ok? E aí, galera, o que aconteceu? Teve momentos que eu tive que passar um vídeo pra frente, outro pra trás, tirar vídeo, botar pro outra vez. Então, tem coisa aqui que eu nem... Eita, foca, que eu nem marquei. Então, por exemplo, o Mac Livros. Teve vídeo do Mac Livros. E eu não marquei, então, marcar. A sexualidade descomplicada. Eu marquei pra postar dia 7. Mas eu não consegui postar dia 7. Então, esse tipo de coisa que eu quero dizer, entendeu? Eu não consegui fazer isso. Aí teve Bienal do Livro Vlog 1 e 2. Eu planejei fazer 2 vlogs. Teve os 2 vlogs. Vocês estão vendo que está sem data do lado, porque eu simplesmente fiquei muito desorganizada nesse começo de ano. Eu fiz um Notion pra me organizar e eu simplesmente fiquei desorganizada. Mas foi porque nesse começo de ano, gente, eu passei por algumas situações entre fevereiro e março que foram bem difíceis, assim. Então, eu simplesmente não consegui, né, fazer esse tipo de coisa. E aí, eu preciso rever tudo que eu vou postar nos meses subsequentes, reorganizar o que eu botei aqui, botar outras coisas mais pra frente, mais pra trás, mais pra frente, ou muito mais pra frente. E rever, porque realmente, assim, tem coisa que não fluiu, principalmente porque tem coisa que não funcionou, né? Então, por exemplo, aqui já tem, ó, marcado pra eu fazer os lidos de abril de 2026, que eu sempre posto todo mês, né? Só que vocês viram que eu não estava lendo nesse começo de ano, eu li muito pouco. Eu voltei a ler agora. Coisas Incríveis Acontecem é o primeiro livro que eu tô lendo depois de 3 meses. Então aí já vou ter que mudar isso e passar mais pra frente. Então eu vou fazendo esses pequenos ajustes e mostrar pra vocês um pouquinho de como tá sendo tudo isso. Beleza? Então vamos lá. E realmente o Notion, ele me salvou bastante, tá? Eu devo dizer isso. Por mais que algumas coisas eu não tenha conseguido deixar do jeito que eu queria, por mais que eu pulei vídeo, que eu transformei vídeo, o Notion me trouxe essa parte mais aberta de conseguir ver o que eu queria fazer, que vídeos eu queria trazer e deixar as minhas ideias mais na minha cara. Ideias que eu tive que fazem sentido deixar mais na minha cara. Eu consegui a partir desse sistema aqui do Notion, tá certo? Então vamos lá, dar uma consertadinha nisso aqui. Até daqui a pouco, quando acabar o foco, e aí eu vou realmente ler um pouco mais do livro. Porque tem que terminar esse livro essa semana, que eu vou postar vídeo sobre ele semana que vem. Então, depois eu quero também editar o episódio. Eu acho que eu vou deixar um foco pra editar. Eu acho que eu vou deixar um foco pra editar o episódio, um foco pra eu ler o livro. Acho que eu vou fazer assim, vai ser melhor.
Oi, gente! Voltamos! Voltamos do nosso segundo foquinho. Como vocês estão? Vamos falar, voltando e falando no chat para poder pegar os pontinhos de vocês. Mas já! Queria que fosse sexta-feira, mas é segunda, então voltamos. Mas voltamos meio sofridas, porém, pois quero folga. Ah, folga a gente sempre quer, né? Tá com dor na bunda? Por que eu tomo injeção? Gente, babado. Muito tempo sentado? Entendi. Ah, é sobre isso, né? Eu já ia falar, por que tem tão pouco tempo de live e a gente vai pro terceiro foco? Mas eu lembrei agora que é porque a live caiu, Vou mostrar pra vocês a destreza dessa linda. Eu boto a bandeira aqui, né, presa. Nossa, fui parar creme até no teto. E aí eu deixo aqui, né, apoiada pelos cremes. Ela não aguenta ver nada balançando, foi puxar minha bandeira. Resultado, derrubou o pote de creme, sujou minha bandeira. Eu já ia lavar, mas ó pra isso. Aí sujou aqui. Nossa, aqui me lembrou muito. Tinha um namorado que melou tudo de creme. Como vocês podem ver, eu já até levantei, eu peguei um pouco do creme que tava mais em cima e botei aqui dentro. Mas como vocês podem ver, não tá nem pra ver direito. Tá branco, não dá pra ver direito. Mas foi parar creme até no teto. Aí melou, porque o pote tava cheio, né? Então melou aqui. Bom que ela não se melou. Foi só um pouquinho na cabeça. Mas é isso, olha isso. Ai, Helena. Enfim, né? Momentos. Voltei dias depois. Totalmente biruleibe, tentando escrever. Hoje é dia 1º de maio, feriado, mas eu tô trabalhando como sempre. E, nossa, gente, tanta coisa pra fazer, pra ajeitar, pra resolver. E eu tô tipo assim, meu Deus. Aí eu tô tentando escrever um roteiro de um vídeo curto. Nossa, eu realmente sou a pessoa dos vídeos longos, tá? Vídeo curto é complicadíssimo. Nossa, do lado dessa moto. Mas eu acho que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. Dedos cruzados pra isso. Mostrar pra vocês um pouquinho, né? Daqui a pouquinho, né? Que eu vou terminar de escrever aqui. Um pouco sobre como é que tá a situação do meu Notion. O que aconteceu, o que ficou. Tem umas coisas pra contar pra vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês que mudei a minha parede. Olha a minha parede nova. Mudei, tem cards novos e configuração nova. Agora os cards estão indo até mais alto. Eu tô pensando em fazer alguns vídeos de pé. Só que também, assim, é meio difícil fazer vídeo de pé porque o meu tripé, ele não é tão alto. Então, me dificulta um pouco a vida. Mas eu posso deixar também essa cadeira que eu tô mais alta e aí eu deixo o tripé mais alto, enfim. E reorganizei também a estante. Tem alguns livros caídos ali, como vocês podem ver. Mas é porque, né, enfim, é sobre isso. Ai, que chatice esse negócio. Inclusive, vocês podem conferir o vídeo de eu limpando a estante, falando mais algumas coisas pra vocês num vlog, especificamente sobre isso. Vou deixar o link pra esse vlog aqui na descrição. Meu Deus, quando eu começo a gravar, começa esse barulho. Que perturbação. Enfim, deixa eu dar um tempo aqui. Tá pra vocês. Hoje eu fui gravar 2 vídeos curtos, né, pra fazer uma postagem no Instagram. Inclusive, vai ter que fazer um post pro Instagram. E aí, depois que eu gravei, quando eu fui editar, eu vi que ficou sem foco. Tipo assim, eu gravei um vídeo que tem foco, mas esse vídeo ficou muito mecânico, então eu fiz um outro mais fluido, assim. E esse vídeo ficou sem foco. E eu perdi 13 minutos de vídeo. Aí eu vou ter que regravar amanhã, porque a luz agora já tá horrorosa e tá ficando uma sombra terrível, então eu vou ter que regravar amanhã.
É sobre isso. E aí eu tava lembrando aqui agora que esse vídeo que vocês estão assistindo, no momento que eu tô gravando essa parte, eu já deveria estar editando esse vídeo. E eu não tô fazendo isso. Eu tô fazendo outras coisas. Mas não editando esse vídeo. E eu tô assim... E aí, diva? Você não vai editar o vídeo? Porque esse vídeo é pra falar sobre organizações do mês, né? E algumas coisinhas a mais. Mas eu percebi também, gente, que assim, ó... por mais que eu tenha feito algumas coisas, eu não fiz tudo que eu gostaria de fazer. E vocês também têm que ver um pouco do caos, né? Então esse vídeo, ele é simplesmente caos. Esse vídeo não tem uma grande organização de coisas, não tem uma grande mostra de coisas sendo feitas, para que vocês vejam, né? Mas vocês entendam também que criação, às vezes, ela parte do caos. E não é que não tenho coisas organizadas, não é que eu não tenho coisas aqui. Eu tenho algumas coisas, mas... é isso, sabe? Então, últimas coisas da minha organização para mostrar para vocês, que não está 100% do jeito que eu gostaria. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui alguma coisinha. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Que é pra mostrar pra vocês coisas novas que eu implementei e outras que vão se seguir e que vão terminar. Vou aproveitar pra falar uma outra coisa importante também que eu acho que eu não cheguei a falar, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Tá? Então, que eu tenho aqui? Deixa eu virar a câmera. Eu tô em live agora, então chat aqui. Eu tenho aqui aviso da Flip Elo dia 5 do 9 de agosto, 5 a 9 de agosto. Eu tirei aquele calendário enorme que tinha aqui embaixo, porque não tava sendo muito viável. Não mexi nisso aqui, porque é isso, às vezes a gente tenta fazer algumas coisas e não funciona, gente. E aí, se vocês perceberem, aqui tem uma coisa que não tá mais, que é a questão do ticket literário. Gente, eu fiz vídeo no início do ano falando sobre o ticket literário, falando sobre a volta dele. E, infelizmente, algumas coisas, por mais que a gente queira que aconteçam, elas não vão acontecer. Porque, às vezes, a gente não tem controle, a gente não tem força pra fazer e tal. Então, o Ticket Literário, ele é um projeto que eu gosto muito e eu queria muito que ele fosse pra frente. Mas, infelizmente, por mais que eu tenha o desejo gigantesco de fazer isso acontecer, ele não vai acontecer. O barro não vai acontecer. Então, eu tirei o Ticket Literário dessa parte aqui, ó, que ficava Apoia-se, aí ficava Ticket Literário, Videocast e Vídeos. E aí eu deixei a organização apenas do Apoia-se, do Videocast e dos vídeos. Não tem mais ticket literário aqui, porque o ticket literário está em suspensão. Não vou dizer que ele se acabou, porque eu ainda tenho esse desejo, tá? Eu quero que o ticket literário exista. Eu até deixei a parte dele separadinha, né? Mas realmente por hora não dá pra ele continuar existindo, porque eu não tenho condições físicas. Porque assim, como é que eu vou fazer um clube do livro se eu não tô conseguindo nem ler? Eu voltei a ler recentemente, inclusive me pediram até fazer um vídeo sobre isso, sobre a minha volta da leitura. Mas aí foram 2 meses, entre aspas, perdido, e o clube do livro não fluiu, porque eu não tava lendo. Sabe? Então assim, isso é doloroso, é triste, eu não queria que isso acontecesse. Mas infelizmente aconteceu, então vamos ficar sem ticket literário aí por um tempo. Eu tinha comentado no passado que eu tava pensando em desistir dele. Meu pensamento de desistência, ele veio mais num lugar de frustração, também por não estar conseguindo desenvolver as coisas da forma que eu queria, né? Mas aí agora ele vem no lugar novamente de frustração, enquanto eu não consegui botar esse projeto no ar. E tipo, não é na autossabotagem não, gente. Nesse caso, eu sei que muita coisa que eu evito fazer, que eu demoro de fazer, que eu não desenvolvo, ou coisa assim, é por autossabotagem. Eu tenho consciência disso, mas nesse caso não é autossabotagem. É realmente eu não estou conseguindo botar esse projeto pra seguir adiante. Ele tá sendo mais um peso do que uma coisa boa. Então, infelizmente, eu vou ter que tirar ele do ar por enquanto. Então, na nossa comunidade do Telegram, tinha uma partezinha só pra ele. Eu já tirei o nome.
Eu tentei fazer ele esse ano de uma forma que fosse mais funcional, que é colocar ele dentro da comunidade, mas ainda assim não tá fluindo, então infelizmente por hora ele está estagnado aí. Não apaguei o Instagram, porque eu quero continuar com @, eu quero permanecer tudo lá. E é isso, tá? E aí, tem que dar satisfação em relação ao ticket literário, né? E aí, uma coisa que eu não fiz ainda, deixa eu mostrar pra vocês. É que sempre que eu dou os pontos do Apoia-se, eu venho aqui e aí eu risco. Aí dei os pontos do Apoia-se. Olha aqui, ó, ticket literário. Ele tá aqui no final de tudo, porque é isso, vai ficar assim agora. E aí eu fiz aqui mais ou menos uma organizaçãozinha de vídeos que eu quero que saia em maio e em junho. Em julho não tanto, porque eu não tô conseguindo, mas pelo menos em maio e em junho eu fiz alguma coisinha. Tem até vídeo extra ali em relação à organização, eu vou mudar. E uma coisa que eu fiz, eu comecei a fazer na verdade, depois daquele vídeo, vocês lembram que no Google Keep é onde eu escrevo meus roteiros, né? E aí, gente, o que eu tô fazendo agora? Eu tô separando por, como é o nome disso? Marcador. Tá vendo aqui, ó? Maio de 2026, aí tanto que aqui, por exemplo, ó, tem 2026 abril, 2026 março, bienal. Então, tudo que eu faço sobre alguma criação, eu vou fazendo isso. Então, eu tenho aqueles vídeos lá aqui, que são sobre maio. Por exemplo, aqui, abril, maio. Aí eu vou pegar o título desses vídeos, venho aqui e crio uma nota com o título desses vídeos. E aí boto, então, por exemplo, o Fiquei Sem Ler, né, que me pediram pra fazer, vou escrever o roteiro dele aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não vou falar agora o que é, vou só fazer PPV, descubro aí, que mistério que é. E o Bifechinha, que eu quero fazer uma atualização desse vídeo, que eu falei no passado, né, em relação usando os exemplos do BBB, e agora eu vou dar uma reforçada nesse assunto, né, complementando esse vídeo, usando novamente uma participante do BBB que se assumiu bissexual. Certo? É isso, gente. É isso. E agora eu vou aqui no Canva terminar essa postagem sobre a Subatom que vem aí dia 11/5. Então, se você estiver assistindo a esse vlog antes de 11/5, se prepare, anote aí que teremos Subatom. Vou fazer um postzinho bonitinho lá pro Instagram, porque essa é outra novidade. Eu vou começar a postar coisas literárias também no Instagram. Não vou fazer posts muito elaborados de carrossel e etc. Sempre que eu fizer um vídeo curto pra um lugar, eu vou repostar lá. Mas a única coisa que vai ser mais certinha, assim, de um post mais elaborado é esse da Subatom. De resto, não vai ter. Porque eu percebi que o Instagram é um lugar que eu preciso fazer algumas coisas também, até por uma questão de crescimento dos meus canais. Mas ele é um lugar que me fez muito mal enquanto criadora. Já que ele me fez tão mal enquanto criadora, eu não posso fazer coisas só para lá. Então, tipo, esse post da Subatom eu vou postar lá no Instagram e vou postar no TikTok também. Entendeu? Então não é um post só pro Instagram. Assim como os posts que eu fizer, os vídeos que eu fizer para o TikTok e pro Shorts, eu vou postar no Instagram. E é isso, gente. Por hora é isso aí. Essa tá sendo a organização. Eu mais ou menos... É mais ou menos a mesma coisa de antes. Eu gostei dessa questão do... Tchauzinho pra quem falou comigo no chat. Da Twitch. Olá. Vou responder aqui. É isso aí. Eu tô usando aquele mesmo esquema do... Aquele mesmo esquema do Notion funcionou. Tem algumas coisas que eu preciso acrescentar lá, porque como eu tava com a criação meio parada, eu não consegui adicionar coisas lá, eu não consegui botar mais coisas lá que eu preciso acabar de complementar. Mas por hora é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo caótico, de organização caótica. No futuro eu trago um outro mais organizadinho pra vocês. Mas é que quando a gente para por um tempo de fazer algumas coisas e volta, a gente volta meio mais biruleibe. Não é isso? É isso. Grande beijo nos corações, obrigada por ter assistido esse vlog. Confira outros vlogs de organização e bastidores por aqui. Grande beijo e... eu tô me despedindo de você como se estivesse despedindo da live. Socorro!
Enfim, gente, beijo, tchau.